Bom dia para você, quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Abrimos agora o nosso projeto Hora Cidadã, que é um projeto de extensão da Universidade de Gurupi. Nós demos aí, infelizmente, um intervalo por questões de força maior, mas retomamos hoje com o nosso projeto. Vamos tratar sobre, aliás, estamos tratando nesse ano de 2021 sobre Covid-19. Comigo, professor que me ajuda a coordenar esse projeto, Antônio Roveroni. Tudo bem, Roveroni? Bom dia para você. Bom dia, professor Paulo Albuquerque. Bom dia, amigos da Hora Cidadã. Estamos aqui com o programa 6 da 10ª edição 2021, uma edição emergencial todo contra o Covid, uma iniciativa da professora Márcia Marrone, que está aqui com a gente, enfermeira. Hoje é um dia especial para os enfermeiros. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. E lembrando sempre, essa reunião está sendo gravada, essa sessão aqui do Google Meet, e posteriormente será publicada no canal da Hora Cidadã do YouTube. E por estar sendo gravada, a participação nela implica na autorização da participação, da gravação e da publicação, sendo todos os direitos cedidos à Universidade de Gurupi, Universidade Pública do município de Gurupi. Muito bom dia, professor Paulo, o comando é seu. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, como você disse, hoje nós temos um convidado especial também, o Dr. Diego Rocha, né, que é servidor público do município de Gurupi e que atua também, né, muito fortemente nesses aspectos ligados à saúde e vem colaborar no nosso programa hoje, trazendo números, né, sobre a questão relacionada aí à Covid-19. Tudo bem? Bom dia, Diego. Bom dia, Paulo. Bom dia, Roberto. Obrigado, pessoal, pelo convite. Bom dia, doutora Márcia. Estamos aí para colaborar com esse programa, nesse momento extremamente relevante, né, que todos contra a Covid-19. Sim, Roberto, o que nós abordaremos hoje como prioritário? Olha, hoje nós vamos trabalhar com números. O que os números dizem para a gente? Eu vou passar aqui para a pauta, depois a gente volta um pouquinho para a Márcia, né? A importância da estatística, eu acho que é muito interessante nós esclarecermos nossos ouvintes sobre a importância de olharmos para os números para podermos verificar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que nós podemos prever, né, para o futuro. Então, basicamente, é isso a pauta do programa de hoje, com a participação do Dr. Diego Rocha e a professora Márcia Marrone. Professora Márcia, que é doutora, então entende bem dessas coisas, né? Então, basicamente, em resumo, a importância da estatística, o que dizem os números até agora e quais as previsões podemos fazer com os números atuais. Também, mais para o final do programa, vamos analisar um pouco os números da vacinação aqui no nosso estado e no país. Hoje nós vamos nos dedicar a uma coisa que jornalista não tem quase habilidade nenhuma, que é exatamente compreender, fazer leitura de números. Mas, enfim, né, Diego, é importante a gente compreender exatamente essa evolução ou involução, né? Os números falam por si, não é isso, doutor? Com certeza, Paulo. A gente precisa ter uma referência para planejar, né? A gente precisa saber qual a nossa previsão de curto prazo, de médio prazo, para que a gente possa fazer um planejamento e antecipar esses problemas. Infelizmente, houve, desde o início da pandemia, eu comecei a fazer esse monitoramento através de levantamento estatístico, com gráficos, e acompanhando isso e fornecendo como base para a tomada de decisão no comitê gestor do município. Então, hoje nós já temos ali, desde o histórico completo, mas também um acompanhamento através do índice, que a gente chama do índice de risco, né, através de faixas de cores. E essa referência a gente utiliza, é uma referência baseada pela União Europeia, que é utilizada, né, em dezenas de países. Aqui no nosso país também, várias cidades, alguns estados, até o estado de São Paulo também está usando essa metodologia, Minas Gerais, separando quais são as faixas de risco para tomar a decisão quanto às medidas sanitárias que devem ser empregadas, né, para combater a situação da Covid. No momento, essa informação, desde o primeiro momento, ela foi importante para tentar identificar quando seria o gargalo e, infelizmente, né, nós passamos aí pela segunda onda,
Espero que não tenhamos uma terceira, apesar de ser natural, infelizmente. Até que tenhamos aí vacina, né? Estamos todos sob risco de É verdade. a terceira onda. E hoje pela manhã, Diego, inclusive hoje, parabéns para a Márcia, dia da enfermagem, dia do enfermeiro. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma personagem aqui, porque nessa batalha, né, Roveroni, que a gente está vivendo no Dia Mundial da Enfermagem, o Diego fala muito apropriadamente sobre a importância da gente saber avaliar os números, mas mais do que os números estão os enfermeiros lá na linha de frente, buscando valorização profissional, né, buscando protegerem-se a si mesmos e, obviamente, também trabalhar pela proteção dos demais. Em primeiro lugar, parabéns, viu, Márcia? Muito obrigada, Paulo. E hoje é um dia importantíssimo para a nossa categoria, porque além de ser um Dia Internacional da Enfermagem, nós da Enfermagem do Brasil estamos envolvidos na luta para melhoria das condições, principalmente de um piso salarial. Depois, mais à frente, eu quero colocar mais profundamente sobre isso, mas agradeço imensamente os parabéns e dizer que a questão epidemiológica, os dados estatísticos, eles são trabalhados principalmente pelos profissionais da saúde que precisam de um direcionamento relacionado à atual situação. E os números, eles falam por si só, que nem o Diego colocou. E é importantíssimo nós termos esse direcionamento, esse acompanhamento através dos números, né? Porque a epidemiologia, ela é uma ciência voltada para o estudo da frequência e dos padrões dos eventos relacionados com o progresso, saúde e doença em uma determinada população. Então, os dados estatísticos, eles são primordiais para o acompanhamento, principalmente da Covid-19. Eu só queria, Paulo, fazer um destaque aqui e pedir a confirmação com a professora Márcia, antes da gente entrar nos números mesmo, tá? A importância dos enfermeiros para a política, para a diplomacia brasileira. Trazer uma informação, eu queria que ela confirmasse ou não. Salvo engano, na Primeira Guerra Mundial, nossas Forças Armadas não chegaram à batalha. O máximo que eles conseguiram foi fazer a Batalha das Toninhas, né? Eles mataram um bando de golfinhos que estavam no mar, mas na época, lá no início do século, era natural. Acharam que era um submarino inimigo, um submarino alemão. Só que, graças à missão de saúde que o Brasil enviou e que cuidou muito dos feridos, sobretudo os enfermeiros, nós, Brasil, tivemos uma posição de destaque quando da realização dos acordos internacionais com o fim da Primeira Guerra. Então, eu achei interessante deixar marcado, deixar registrado esse fato, que da importância do enfermeiro no Brasil desde muito tempo. E eu queria ver se a professora Márcia confirma isso, essa informação que eu trouxe. Também sim, isso, professora Roveroni. A enfermagem, ela surge, na verdade, na Crimeia, né? Com Florence Nightingale, que é a nossa precursora, né, da enfermagem mundial, onde ela era filha de famílias ricas, né, em Londres, e ela resolve ir para a Guerra da Crimeia para ajudar a cuidar dos soldados feridos. E com isso, no Brasil, nós tivemos um exponencial muito grande, que é a doutora Ana Neri, que ela foi para a Guerra do Paraguai, né? Ela é uma baiana, surgiu a primeira escola de enfermagem também na Bahia e depois no Rio de Janeiro, e ela fez grande diferença na questão das baixas dos soldados na guerra, né? Por sua iniciativa do cuidado com as feridas aos soldados. Então, tanto Florence Nightingale quanto Ana Neri são as nossas precursoras, né, da enfermagem.
Muito bem, muito bem. Muito bem. Um pouquinho de história cai sempre bem, né? Um pouquinho de história cai sempre bem, né, Roveroni? Muito bem. Vamos trabalhar os indicadores, então? Vamos nessa. Primeiro gráfico que nós estamos aqui. Quem está nos ouvindo não está vendo, então nós vamos tentar narrar para os nossos amigos ouvintes os primeiros os gráficos que nós estamos exibindo, que depois, posteriormente, estarão num vídeo lá no nosso canal do YouTube. Nós vemos uma curva, né? Uma curva. Todo gráfico tem uma curva, né? O que significa isso? É a dúvida que eu tenho. Queria pedir a colaboração aí do nosso amigo Diego e da doutora Márcia. Beleza. Pessoal, vou me esforçar aqui para fazer essa tradução para o rádio da informação gráfica. O que acontece? Esse gráfico, nós temos uma escala de cores. Nós escolhemos ainda que essa escala fosse nos tons quentes, para variar ali do azul para o roxo. E no meio, a gente vai ter o amarelo, laranja e vermelho. Essa escala está variando com um índice que nós chamamos de índice de risco, né? E no índice de risco, ela tem um intervalo que começa... Esse índice, só para explicar um pouco a metodologia. Ele é derivado da soma dos últimos 14 dias dos casos de Covid que foram registrados, né? Então, esse valor somado nos últimos 14 dias, ele é transformado, no caso da nossa cidade, para uma população de 100 mil habitantes. Então, o que é transformado nesse caso? Porque a gente tem uma população um pouco inferior a 100 mil, né? Mas muito próxima. Então, a gente tem que colocar nesse padrão para quê? Porque daí a gente possa comparar e fazer uma correlação dessa informação com outras cidades, outros países, outras localidades que estão usando a mesma metodologia. Aí a gente tem até um termômetro para saber em relação, por exemplo, à Europa, como é que nós estamos nesse momento, que é a metodologia onde está sendo mais utilizada. E ela varia o quê? Lá na faixa inicial, que a gente coloca de baixo risco, ela vai de 0 a 150, é uma faixa de risco baixo, e é como se fosse 150 casos, mas não é caso especificamente, porque, como eu falei, é um índice. Índice, ele não tem uma referência. A referência é o número de casos diários, ele não tem mais ou menos. Então, vamos lá. Essa curva, Roverano, ela começou lá no dia 1º de janeiro, então nós temos aqui o comportamento desse ano. Nós já temos a segunda curva. Então, aqui, lá no início do ano, tem uma ondinha, que eu chamo, onde nós variamos ali do risco elevado para o risco muito elevado, ou seja, da faixa laranja para a faixa vermelha, que é resultado na nossa interpretação das festas do final de ano, né? Andou beliscando a faixa vermelha, né? Beliscando a faixa vermelha. Então, nós tivemos ali... beliscou a faixa vermelha, reduziu, houve um controle, passou, ou seja, o mês de janeiro foi um pouco crítico. O pessoal da área da saúde, a doutora Márcia, pode ter presenciado aí com os colegas uma onda que preocupou a população, preocupou a nossa cidade ali no início. Logo depois tivemos um mês quase que de calmaria no mês de fevereiro, até que veio o quê? Carnaval. Além da situação do carnaval, eu fiz de forma empírica mesmo, uma relação com a final, acho que foi a final do Campeonato Brasileiro, dia 26 de fevereiro, onde aqui na nossa cidade tivemos uma comemoração muito grande, com a vitória de um time aí que eu nem sou torcedor dele, mas não vou comentar, e eles fizeram uma comemoração muito grande ali na Avenida Goiás. A polícia, na época, reportou mais de 600 torcedores ali comemorando naquela noite. E, assim, a gente sabe que também os dias anteriores foi de muita comemoração também, porque as pessoas estavam nos bares, estavam se aglomerando, assistindo pela TV, né, se reunindo para assistir essa final de campeonato. E essa comemoração muito grande acabou ocasionando o disparo da nossa terceira onda. Então, da nossa segunda onda, aliás, a segunda onda, porque ela foi uma ondinha ali primeiro, foi uma pequena onda que ela aconteceu também na época do período eleitoral no ano passado,
mas uma onda assim, mais preocupante, porque ela teve uma sincronia a nível nacional, ou seja, tudo que nós passamos aqui em Gurupi não foi diferente do resto do país. Acabou que as festas de final de ano conseguiu, aliás, a gente tem essa hipótese, né, que a festa de final de ano, com as pessoas viajando, houve o transporte dessa nova cepa que nós estamos observando aí. Novas cepas acabaram chegando a lugares novos no país, e com esse momento, com essa aglomeração pontual que nós observamos, ela foi dispersada com muita facilidade na nossa cidade. E com isso, nós chegamos a um índice, um pico de 1.398 casos, né, aproximadamente, casos ativos na nossa cidade. No pico, lá por volta do final do mês de março, ou seja, do final do mês de fevereiro, onde a gente tinha uma relativa tranquilidade. Há um mês depois, a situação se agravou rapidamente, né? Nós estávamos ali próximo à faixa amarela, considerada de risco moderado, e chegar nessa faixa amarela é uma dificuldade muito difícil, né? É muito alto a dificuldade, né? O nível de restrição que a gente precisa colocar na cidade, as pessoas manterem o distanciamento, manterem os cuidados. Então, com essas ações pontuais que nós localizamos, que foi a única coisa que fugiu do padrão, que fugiu da normalidade, a gente identificou, inclusive, né, tivemos aí alguns colegas conhecidos nossos que vieram a óbito nessa época, torcedores que estiveram nesse momento, naquela aglomeração. Então, assim, é uma relação direta, eu acho que dava até um estudo de caso, doutora Márcia, desses casos, né, que nós tivemos aqui na nossa cidade. Apesar de também, como eu disse, houve uma sincronia da segunda onda a nível nacional. O que acontece? Essa segunda cepa, ela tem uma virulência muito alta. E olha, eu estou falando isso repetindo aquilo que eu já escutei dos nossos colegas da área da saúde, porque eu sou engenheiro ambiental. Então, eu trago essa experiência ali da engenharia ambiental na parte de estatística e outras áreas também que eu tenho conhecimento para poder colaborar, né, nessas análises de dados. Mas, depois que nós passamos esse pico, que foi muito preocupante na nossa cidade, espero que nós consigamos controlar a situação, que é o que está aparecendo nesse momento. Aqui a gente pode observar, desde o dia 1º de maio, a gente está tendo uma certa estabilidade, né, nos números. Dentro desse índice, tivemos uma queda forte, né, que também demorou, ou seja, esse ciclo total dessa onda, Verônica, onde a gente saiu de um patamar lá próximo a 200, 300 no índice, fomos para 1.000, quase 1.400. Depois retornamos aí para o patamar de 350, 370. Esse período levou 2 meses, né? Ou seja, ele acelera muito rápido, as pessoas, acontece uma mortalidade muito alta nesse período, o risco é muito grande para a sociedade, para os profissionais de saúde, para a comunidade como um todo, que depende do sistema público e particular de saúde, né? Tivemos aí quase colapso, podemos dizer assim, de faltar tudo, né? Na cidade, que passou ali na risca, no limite. Então, a gente já sabe, pelo pico que nós passamos no passado, qual é o nosso teto, qual é o nosso limite. Não podemos voltar até lá, né? Inclusive, esse limite coincide, se a gente for recobrar na memória aqui, nesse período, nós estávamos ouvindo o país afora, olha, estamos aí na faixa roxa. Ninguém tinha ouvido falar da faixa roxa ainda, né? Não sabia que além do vermelho vinha o roxo. E nós passamos um período aí por dentro dela também, felizmente. Pois é, eu estou verificando aqui, o nosso amigo que não está ouvindo, que está ouvindo o rádio não está vendo o gráfico, né? Nós estávamos lá na faixa amarela, aí no mês de janeiro, né, ao que parece, passamos pela faixa laranja, o crescimento foi mais lento, beliscou a faixa vermelha, retornou para a faixa laranja, que é uma faixa de atenção, né? Isso. E aí, quando a gente entra no mês de março, a coisa começa a subir, 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 passa violentamente pela faixa vermelha e já entra na roxa ainda em crescimento, chega no pico e aí começa a reduzir. Isso, estatisticamente, um pouco de estatística que eu conheço, mostra um comportamento
o resultado de um comportamento, como nós já dissemos, né? O Diego destacou bem. Teve o Carnaval, logo em seguida a final do Campeonato Brasileiro, com aglomerações no país, e aí o que acontece? Os casos sobem. Além disso, eu queria perguntar para vocês, amigos aí do programa, o procedimento que o Ministério da Saúde teve com o pessoal de Manaus, né? Essa cepa brasileira, vamos chamar assim, o pessoal de Manaus, que foi distribuído no país inteiro. Eu estava em Palmas na época e me lembro que o HGP, onde eu estava passando um período lá, o pessoal de Manaus chegou no HGP, né? Será que o Ministério da Saúde não seria mais fácil mandar recursos para Manaus, ao invés de distribuir? Eu fiquei sabendo de gente que foi para o Paraná, para o Espírito Santo, para São Paulo, para o Nordeste. Será teve até para o Rio Grande do Sul, que foi gente. Até para o Rio Grande do Sul foi gente. Será que essa estratégia logística não foi equivocada? É a pergunta que eu deixo. A pergunta é o quanto que isso acabou interferindo na proliferação dessa cepa nova no restante do Brasil, né? Pois é. Bom, a doutora Márcia pode falar com mais propriedade do que eu. Na verdade, não foi uma conduta adequada, né? Nós sabemos que seria muito mais tranquilo e saudável se tivessem tido todo o cuidado lá em Manaus. Claro que as pessoas se movimentam, há um movimento constante de pessoas, as pessoas têm o direito de ir e vir, mas quando se trata de pacientes institucionalizados, né, que estavam internados e serem transferidos para outros estados da federação, isso causa, sim, um alarme geral, porque o que acontece? Eu estou trazendo uma nova cepa, não que todos os pacientes de Manaus estavam com a nova cepa, né? Nós não podemos garantir isso também, mas a grande probabilidade de eles estarem infectados com a nova cepa era altíssima. E com isso, nós fomos levando os pacientes e com eles o vírus da nova cepa, que é altamente mais transmissível, né, que o outro. Então, assim, realmente, assim, nós tivemos ações no nosso país que são contestáveis, são difíceis de entender por que foram tomadas essas medidas e que realmente a gente não pactua com essas medidas que foram tomadas, mas infelizmente foram tomadas, né? Então, assim, foi distribuído pacientes para o Brasil inteiro com uma nova cepa. E isso causou o quê? Causou novos contágios, né? Então, é fato. Eu estou trazendo aqui um outro gráfico que o nosso ouvinte não está vendo, mas eu posso explicar. Porque, olha, de fevereiro de 2020 até maio de 2021, esse gráfico eu retirei no site do governo federal, relativo ao número de óbitos no país ocorridos. Então, nós vemos assim, que cresce o número de óbitos, aí fica num patamar, num período, esse período que vai aí de junho até setembro, mais ou menos, de 2020, quando começa a cair. Começa a cair, eu acho que até em razão dos óbitos que estão ocorrendo, as pessoas começam a tomar mais cuidado. Depois ele vai caindo até mais ou menos outubro, quando ele chega num índice mais baixo, por volta de outubro, novembro do ano passado, quando nós temos um período eleitoral. E a partir do período eleitoral, porque muita gente andou falando aí, na época da eleição o vírus sumiu. Não, o vírus não sumiu. A gente vê nos gráficos aqui que era o quê? No período da eleição, as pessoas é sempre atrasada a coisa. Pelo que eu entendo, eu queria a opinião de vocês. Mas assim,
as pessoas começaram a morrer, o pessoal foi ficando com medo, tomando cuidado, aí foram caindo os óbitos, caindo, deu uma relaxada, chegou o período eleitoral. Logo depois do período eleitoral, a gente vê que em dezembro começa a subir o número de óbitos, vai subindo, chega em janeiro. Em janeiro ele mantém esse patamar, que o Diego estava falando nos números aqui do município, fica mantido ali na faixa laranja, né? E logo em seguida vem o carnaval, e aí o que acontece? O carnaval e o final do Campeonato Brasileiro, aí a coisa vai lá no alto, chegando em abril, e agora está caindo, mas está longe de estar no patamar que estava em março do ano passado, até agosto, quando foi um pico. Na época a gente dizia que era um pico. Eu queria ouvir de vocês sobre esse novo gráfico aqui que nós estamos apresentando, tentando passar para o nosso ouvinte. O Márcio vai, a senhora vai... Na verdade, sim, realmente a tua leitura está muito correta, Roveroni, porque o que acontece? Nós estivemos com grandes ações, vamos dizer assim, grandes eventos. Infelizmente, o ser humano ele não tomou ainda a consciência que deveria frente a essa pandemia. E eu falo ser humano, eu englobo todas as pessoas, né? Que realmente, assim, as pessoas, quando veem os números decrescerem ou caírem, elas tendem a tomar medidas que todo mundo, eu estou cansado de ficar em casa, eu estou cansada de não poder dar um abraço no meu colega, eu estou cansada de não poder frequentar festas. E toda vez que o brasileiro tomou essa atitude de afrouxar as rédeas, né, de afrouxar as rédeas, foram combinados com eventos específicos que você narrou aí, Roveroni, que foram a questão eleitoral, a campanha eleitoral, né, estava em baixa, então, o risco está minimizado. Houve aglomerações, infelizmente houve, e foram em todo o Brasil. Nós não estamos falando só do estado, nós não estamos falando só de Gurupi, nós estamos falando do que aconteceu em todas as cidades do Brasil, né? Depois, Natal e Ano Novo, querendo ou não, é cultural, o brasileiro gosta de viajar, gosta de aglomerar, nós somos um povo latino, um povo que gosta da proximidade, nós gostamos do contato físico, né? Eu me recordo bem que, estando na Alemanha, eu fui pedir uma informação a uma pessoa que trabalhava em um local público, e eu, com a mania latina, isso alguns anos atrás, né? Não na época da pandemia, porque na época da pandemia não viajei para lugar nenhum, eu não me desloquei. Eu só faço o deslocamento necessário. Eu toquei na pessoa para ela olhasse para mim e eu falasse. E ela falou que não me toque, por favor. É uma cultura diferente. Nós somos muito próximos, nós gostamos do contato pessoal. E aí veio combinar com o Natal, o Ano Novo, o final do campeonato. E agora nós estamos preocupados, sim, com a questão do que aconteceu domingo, né? Nós não queremos. Domingo foi o quê? O Dia das Mães, né? E nós não queremos que daqui a 14 dias, daqui a alguns dias, a gente comece a ver o crescimento novamente dos números. Mas o que dá para perceber é que parece que as pessoas acostumaram a ouvir no noticiário que 3.000 mortes está tudo bem. Não, gente, não está tudo bem. São 3.000 vidas. Interessante. Isso nós precisamos estar atentos. O interessante, né, doutora Márcia, doutor Diego, Roveroni. Pois não, Paulo. Eu estava observando hoje pela manhã a informação do Hospital Regional de Gurupi. Nós continuamos com um número alto de internados, né, tanto na clínica quanto
na UTI Covid. E aí aquela pergunta, né? Poxa, nós já estamos numa escala aí de vacina andando, né? A gente não consegue ver nesses gráficos também, ou esses gráficos, ou esses números baixos, Diego, que você traz para a gente, também, de alguma forma, pode estar associado à vacina que tem sido ministrada aos grupienses? Paulo, eu já vi alguns dados, eu não fiz esse levantamento aqui em Grupi, até porque mas é interessante fazer esse estudo. Por exemplo, para saber qual é o perfil das pessoas que estão hospitalizadas no regional, na UPA, né? Qual é o perfil dos casos graves que nós estamos observando. O que está se observando a nível nacional é que o número de hospitalizações de pessoas mais idosas, né, daqueles que já foram vacinados, caiu bastante, né? Então já está tendo um efeito. Mas, por outro lado, com a mudança, então é uma mudança de fatores, com a mudança da cepa, o aumento da virulência, ele alcançou um grupo que antes não chegava, antes eu digo no ano passado, que era aquela primeira onda, onde nós observamos. Dá para fazer um histórico com uma série de hipóteses aqui sobre o comportamento desse gráfico que nós estamos vendo agora, que é relacionado ao Grupi, e esse perfil dessa linha vermelha aí, e dessa linha laranja que está atrás, se você for comparar com outro gráfico, você vai ver que é o mesmo perfil do número de óbitos, né? Aqui o nosso número de óbitos não é tão alto, graças a Deus, mas o número de casos reflete o número de óbitos, da mesma forma. Então, a gente identifica, por exemplo, que lá no final do ano passado, nós passamos pela primeira onda, era uma cepa, não era grave, mas não era tão intensa, né? Tanto que no início dessa circulação dessa nova cepa, o pessoal comentava que a virulência dela chegava a ser o dobro, né? E foi quase isso que nós observamos, inclusive, em número de óbitos. Nós demoramos quase um ano, 10 meses, para atingir 100 óbitos na nossa cidade, e nós já estamos quase com 200. Ou seja, acelerou bastante, né? E isso é reflexo da nova cepa, que ela tem uma virulência e pode estar pegando de uma forma muito mais grave nas pessoas. Claro, nós tivemos aí o poder, esse aqui é o gráfico dos dados acumulados, né? Também, acumulados na nossa cidade. Então, Paulo, só retornando, eu acho que nós, voltando àquele gráfico anterior, só para pontuar aqui um pouco, nós observamos esse crescimento muito forte esse ano e demos todas as condições, inclusive ambientais, né, para que o vírus se aperfeiçoasse no seu objetivo, que é contaminar e adoecer as pessoas. Demos todas as condições para que isso acontecesse, e agora existe também uma teoria que é uma prática, na verdade, que é a prática da teoria da ecologia, da dispersão ecológica, né? Então, ou seja, o vírus está no mercado, nós estamos expostos e ele vai contagiar quem tiver exposto. A partir do momento que a população começa a identificar, começa a perceber que o seu vizinho, seu amigo, seu parente está contagiado, está em risco, as pessoas começam a se preocupar e aumentar, redobrar os cuidados. Daí a gente começa a observar a queda dos números. Eu acho que é esse o momento, Paulo, que nós estamos observando, né? As pessoas tiveram, muitas famílias, as suas perdas, acabaram se retraindo e nós estamos observando. Espero que nós mantenhamos esse patamar. Legal, a gente está ouvindo o Dr. Diego Rocha, que é engenheiro ambiental, mas que tem um trabalho muito legal com gráficos, ele está analisando meses de abril e maio. Assim, quem está nos ouvindo, de repente, fica falando assim, e o gráfico, como é que eu vou ver? Bom, vai estar no nosso Hora Cidadã, né, Roveroni? Vai estar na nossa Hora Cidadã. Aproveitar e chamar para se inscrever. No nosso canal do YouTube. E lembrar, né, você que usa o YouTube para ver um monte de coisas, procure pela Hora Cidadã, você vai reconhecer o nosso programa da Universidade de Grupi. E solicitamos, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe, que é uma produção nossa. Pode comentar também, né? Claro. Comente, coloque dúvidas, que nós vamos tentar responder na medida do possível. Agora, o que eu estou vendo aqui nas projeções, com base, agora nós podemos passar para a parte final aí do nosso programa, as projeções, pelo que eu estou vendo, não são boas, né? Porque nós estamos num período agora que não está naquela horror que tivemos aí há um mês atrás, mas se você projetar os números para frente, está vindo uma terceira onda aí.
É isso? Eu estou E tem uma coisa pior, Roverone, porque nós já estamos no mês de maio, já tem o mês de junho, e aí tudo o que acontece no mês de junho, de certa forma, também merece ser analisado. Voltamos com o nosso programa Hora Cidadã, já estamos nos aproximando do final e temos ainda abordagens importantes para tratar no programa de hoje. Conosco está o doutor Diego Rocha e nossa parceira de todos os programas, a doutora Márcia Marrone. A gente está tratando de números, ainda precisamos dar uma avaliada na questão da vacinação, números e vacinação. Como é que a gente coloca tudo isso numa panela para tentar decifrar, Diego? Bom, estávamos até comentando aqui, né, que Gurupi tem aproximadamente 18.700 dados de ontem. Hoje a vacinação continua. Espero que passamos a barreira aí já dos 19 mil vacinados na primeira dose. Contudo, na segunda dose temos ali apenas 6 mil, né? Ou seja, um terço, menos que um terço do número total. Ou seja, sem uma proteção melhor que a vacina pode dar, apenas 6 mil pessoas na nossa cidade. Então, isso nos deixa ainda um pouco preocupados, porque temos um objetivo muito grande, que é vacinar toda a população. E ainda tem uma população muito grande em risco, né? Se temos uma população de quase 90 mil habitantes, mais de 80 mil ainda estão em risco à disposição do vírus. Então, os cuidados devem se manter. E essa tendência aí de piora, que nós fechamos o bloco, pelo que eu estou vendo aqui, não é para relaxar, não. É só para se sentir um pouco aliviado dentro de casa, né? Porque tudo indica que vem uma terceira onda aí. Exatamente. Exatamente. A partir do momento que a população fica um pouco anestesiada, ou seja, vem esse descuido, igual a professora, a doutora Márcia, já apontou, né, que depois que passa a onda, tem um certo descuido. As pessoas começam a se habituar, acham que está tranquilo, mas a gente tem que relembrar que esse é um vírus diferente, tem uma nova mutação podendo entrar em circulação todos os dias, que pode potencializar e piorar ainda mais. As projeções e a nossa cultura, tudo indica que teremos aí uma terceira onda em breve. Então, vamos manter os cuidados. Ou seja, o município, né, a prefeitura libera algumas atividades dependendo daquele cenário epidemiológico. Então, eu acho que, mesmo que você possa fazer alguma coisa que talvez já estava não fazendo, eu digo assim, até para minha família, né, pessoalmente, recomendo que todos façam isso. Tenhamos todo o nosso próprio decreto, nosso decreto da nossa regulação pessoal, onde a gente tem que sempre tomar os cuidados, evitar estar em aglomeração, fazer só e estritamente aquilo que é necessário. Esperar a vacina chegar, não só, mas mesmo a vacina chegando ainda não é 100%, né? Então, essa é uma nova realidade. Eu sei que muitas pessoas têm uma dificuldade de se integrar nela, mas, ou seja, as pessoas estão se colocando em risco, e colocando, às vezes, ela não. E isso a gente, às vezes, não fala, não lembra, mas existe um percentual muito grande da população que, às vezes, se contamina e não manifesta os sintomas, né? São pessoas aí que passam desapercebidos aí e que acabam transmitindo também, são assintomáticos, exatamente, que acabam transmitindo. Então, ou seja, todo mundo é importante participar disso de forma comunitária, porque é uma luta conjunta e consegue ter resultados. Sem isso, a gente vai continuar tendo riscos de terceira, quarta onda. Espero que passe logo isso aí. Muito bem. Exatamente. Aqui... Pode falar, Márcia. É exatamente isso que eu gostaria de reforçar na fala do Diego, que é assim, são decretos internos, são decretos que a gente precisa tomar como assim, o que eu posso fazer por mim e pelo outro, né? É uma tecla que eu bato sempre no programa e eu estou sempre
disposta a repeti-la. Por quê? Porque o nosso bem maior é a nossa saúde. Então, por favor, cuide-se de quem você, cuide-se de você, saúde é o seu bem maior, cuide de quem você ama, cuide dos seus, cuide dos próximos, que estão próximos a você, porque realmente, assim, enquanto a vacinação não chegar para todo mundo, enquanto nós não tivermos essa consciência clara de que o distanciamento social, o uso de máscara, a não aglomeração, a boa higiene corporal, a lavagem das mãos, são hábitos que estão controlando realmente esse vírus. Se você não tiver internalizado isso dentro de você, infelizmente, nós vamos estar sempre em risco iminente de uma outra onda e que será uma terceira onda, e a gente sabe que os organismos vivos, eles tendem a mudar, a ter mutações quando eles estão em replicação. Então, é preciso ter muito cuidado, continue se cuidando, continue cuidando de si mesmo, dos seus. Esse é o meu recado final aqui, e também, mais uma vez, falando da questão do Dia do Enfermeiro, que é hoje o Dia Internacional da Enfermagem. Hoje, no Twitter, das 12 às 14 horas, todos a favor da PL 2564/2020 do Senado Nacional, que trata do piso salarial da enfermagem e das 30 horas da enfermagem. Vamos todos juntos pro Twitter fazer um tuitaço e ajudar essa categoria que tanto está à frente dessa pandemia e que sempre esteve cuidando de todos em todos os níveis de cuidado, desde o nascimento até o morrer. Obrigada a todos, e eu deixo aqui, então, o meu convite. Vamos todos para o Twitter, das 12 às 14 horas. Obrigado, Márcia. Vamos tuitar, né? Isso. Sim, Roveroni. E a vacinação no Tocantins, hein? Isso, Diego? Eu queria fazer esse arremate justamente com isso, Diego. Você que é o homem dos números, o que está nos ajudando hoje. Parece que Gurupi está bem, mas o Tocantins, quer dizer, Gurupi está acima de 20%. Só para trazer para o nosso ouvinte, o Tocantins, primeira dose, 17%, peguei esses dados hoje na imprensa nacional. Segunda dose, 9,6%, o estado do Tocantins, né? Os principais, vamos dizer, os estados que estão na frente, os 5 primeiros estados, Mato Grosso do Sul está bem na frente, com 30,1% primeira dose e 11,5% segunda dose, seguido pelo Rio Grande do Sul, que está com quase 28%, e também 11,5% na segunda dose. A Bahia está com 25%, ou seja, um quarto da população, né? 25% é o pé da mesa, né? A mesa tem 4 pés, né? Então um quarto da população já tomou a primeira dose, 11,5% tomou a segunda. São Paulo também com quase 25% e 13,7% na segunda dose. Tem um negócio da segunda dose aí que eu acho que é bom esclarecer nosso ouvinte. Tem gente que parece que não está voltando para tomar a segunda dose, está caindo em fake news aí, em conversa fiada, que é o que está rolando no mundo hoje, é conversa fiada, né? E aí tem que atentar para isso. E a Paraíba está com 24%, enquanto o Tocantins está dentre os 5 últimos, tá? O lanterninha aí desse campeonato de vacinação é o estado de Roraima, 16,2%, primeira dose, 11,7% segunda. O Acre está com 16,3%, Rondônia 16,4%, Amapá 16,9% e o Tocantins, né, está com 17% na primeira dose e só 9,6% na segunda dose. Eu acho importante a gente discutir, mostrar isso, esses números aí para os nossos ouvintes e perguntar, e a vacina no Tocantins, o que está acontecendo, hein, gente? Eu imaginava pessoalmente que havia uma distribuição justa e igualitária para isso. A doutora Márcia sabe como é que funciona isso? Na verdade é equitativamente, né? Por estados, porque se fosse pelo nosso número de habitantes, né?
como nós temos cerca de 1.300.000, não chegamos a 1.300.000 habitantes no estado inteiro, as vacinas elas são distribuídas equitativamente. Então, o que pega mesmo é a celeridade na hora da vacinação mesmo dos municípios, né? Então, assim, tem que ter uma certa aceleração no processo vacinal, porque vacina chega de forma equitativa. O que é forma equitativa? Conforme o número de habitantes dos locais, né? Então, seria tão bom, né, se nós, comparados a um bairro de São Paulo, nós temos a população no estado todo de menos de um bairro de São Paulo. Nós poderíamos já estar todos vacinados no Tocantins, mas não é assim, dessa forma que acontece. É distribuída equitativamente. Mas o que a gente pode fazer é dar uma acelerada na vacina que chega, né? Quando chega, vamos vacinar rapidamente, né? Aí nós teremos uma cobertura maior em em menor tempo. Isso ajuda, né? Mas com certeza nós precisamos alcançar muitas melhorias na questão vacinal. Eu estou colaborando, houve um corte aqui do áudio, mas para mim... Você conseguiu ouvir? Ouvi o finalzinho. Bom... Então, na verdade, é isso. Nós precisamos exatamente isso, né? Melhorar os números para que a gente possa ter um pouquinho de fôlego. Eu vi uma informação também aqui dentro da Secretaria de Saúde, que às vezes, e eu acho que é nacional, que às vezes aqui no nosso município, por exemplo, o pessoal faz a vacinação, esgotou a vacina, mas leva um tempo para conseguir baixar tudo no sistema do SUS. Né? Às vezes por deficiência de equipe, uma demora, muita vacina para dar baixa, e o pessoal tem que pontuar um a um as pessoas que foram vacinadas. Não é igual aquela vacina da gotinha, que, né, uma campanha que consegue vacinar muita gente. Então, essa vacina está tendo um controle muito rígido, inclusive do Ministério Público, e todas essas informações têm que ser tabuladas, computadas em sistema do Ministério da Saúde, no SUS, e depois até apresentadas para o próprio Ministério Público. Então, talvez, se está sendo distribuído de forma equitativa e as vacinas acabam, talvez o gap aqui na nossa cidade, por exemplo, a diferença esteja no tempo de transmitir essa informação para o sistema nacional. Perfeito. Bom, chegou o finalzinho do nosso programa agora. Vamos agradecendo a participação do Dr. Diego Rocha, colaborando conosco. Já vamos convidá-los para outras oportunidades também, né? A doutora Márcia fica conosco sempre. Antônio Roveroni também. Bom dia, muito obrigado aos nossos convidados. Roveroni, bom dia para você também. Muito bom dia, amigos da Hora Cidadã, e voltaremos na próxima quarta-feira com mais falando ainda sobre esse vírus terrível e torcendo para ele não continuar evoluindo, porque ele evolui, ele parece que é burro, mas não, ele é bem esperto e quanto menos contágio, menos ele vai evoluir, tá certo? Muito boa tarde, muito obrigado, Márcia, muito obrigado, doutor Diego, obrigado, professor Paulo Albuquerque, até mais. Até mais.